toma mal. Meu Deus do céu. Cadê o Rodrigo Ferreira? Boa noite, professor Evaristo Pisa. Boa noite. Sobre a derrota, né, do jogo de hoje para a equipe do Ipiranga, 3-0, queria que você fizesse essa análise, um dia que deveria ser tanto quanto especial para a equipe do ABC, para a instituição ABC Futebol Clube, para o aniversário de 110 anos. Então, queria que você fizesse uma análise, né, do que você viu, das falhas, dos acertos, e também com relação à sua permanência, porque o torcedor quer saber, será que o Evaristo Pisa vai ficar depois desse momento instável que o ABC vive? Teve alguma reunião agora? Se vai decidir durante a semana, se você fica ou se não fica? Boa noite. Acho que tudo que foi falado aqui da minha parte, perante ao resultado adverso, num placar em casa, você tomar um revés de 3-0, vai soar sempre como uma desculpa, né? Triste pelo fato, além de ser o aniversário do clube, né, 110 anos, poder fazer a vitória para os torcedores, um dia festivo de corrida, de missa, que envolvia estreia de uniforme, e a importância da pontuação na tabela da classificação, o aniversário do clube, e a gente desperdiçar. Então, um dia triste. Sobre leitura do jogo, eu passei a semana, a coletiva, o que ia acontecer no jogo. Não fugiu do que eu falei. 5-4-1, time reativo, que ia esperar nosso erro, uma característica de uma escola gaúcha, de boa força no jogo, e que a gente tinha que iniciar forte o jogo, conseguiu o êxito do gol no início para mudar a panorâmica do jogo. Os 10 primeiros minutos, a gente teve a chance clara com 40 segundos com o Jonathan Carlos. A gente teve as questões dos escanteios ali, acho que 4, 5 escanteios, faltas laterais, aonde a gente não teve uma eficiência ali de traduzir em gols, para que a estratégia nossa valesse a pena. E num lance esporádico ali, de uma bola que deu rebote, Matheus Martins cortou errado para dentro, ele tinha opções de dar uma bola longa, daí desviou nas costas dele e matou o Felipe. Praticamente a primeira ação do adversário, né? Toma uma bolada de frente, né? Quebra os dentes, mas não toma o gol, né? Uma coisa natural. Aí começa a vir a insatisfação de uma equipe que estava sendo apoiada. E eu expliquei para eles sobre isso antes do jogo, que era um jogo onde o erro teria que ser 0. Aí, 1-0, você está vivo no jogo, você vai buscar o empate. 10 minutos, você tem, né, praticamente 80 minutos. Um lance onde um excesso de confiança do Otávio, vai tentar o domínio, em vez de devolver a bola pro lado que é uma bola que veio meio que viva, ele achou, numa tomada de decisão, que ele conseguia ter o domínio para ter o controle da posse, e escorregou. A chance do adversário 2-0. Aí 2 erros. Aí começa a insatisfação, ou as vaias, e o mental dentro de casa ele já vem meio que afetado, né? Porque a gente sabia dessa responsabilidade e começa a tomar as decisões precipitadas. Como eu falei no Náutico, quando a gente teve um homem a mais, a gente começa a errar algumas escolhas, porque você tem que atacar, tem que buscar. A hora que é para distribuir, a gente finaliza. A hora que é para finalizar, a gente distribui, né? Fica aquela ansiedade por estar atrás do placar e sendo vaiado. Aí eu usei o vestiário para mostrar isso que eu estou passando para você na sua pergunta,
Fazer um álbum de fora para ver se mexia no ambiente, no jogo. Fiz 3 mexidas, busquei fazer com dois jogadores de presença diária, pus uma força de um lado e de outro, para fazer um 4-2-4 ali. Até então, não surtiu tanto efeito, consegui uma bola na trave, mas uma vez errada, o adversário esperou atrás, batendo e fechando, a gente lento nas tomadas de decisão, e aí numa bola que o Rosa teve felicidade boa, aí diminuiu a velocidade para a recuperação, o Bispo teve que sair para fazer o combate, o cara foi feliz do drible no Bispo e conseguiu ter onde aí desmoronou e acabou que expôs uma derrota dentro de casa num 3-0. E sobre a minha situação, eu vejo assim, não tive conversa nenhuma com a diretoria, eu fiz uma pergunta para o grupo, depois do jogo, o que difere de uma equipe que fez um grande jogo contra a Ponte Preta, que recebeu elogios pela performance, pelo jogo, e sem a ausência simplesmente do Reis e do Sampaio, e o restante da equipe, o mesmo esqueleto e mesma formação, gerar um desequilíbrio desse, né? É uma situação que eu fico na reflexão, onde eu errei. Uma reposição simples de um lateral para um lateral e o Ian ali no setor do Reis, como vinha jogando, né, em jogos anteriores. E lá eles tiveram uma defesa pelo meu trabalho, né? Após o jogo lá da Ponte, uma conversa, o Gênio chegando, o Ítalo, o Reis, pegaram a voz no vestiário, que, pô, é aquele perfil que o nosso time é aquele time, o Gênison participando ativamente, ele estava acompanhando de fora, né, uma equipe estruturada, e que hoje, depois de uma parada de 15 dias com a folga, com várias situações que envolviam o jogo, não conseguiu dar uma resposta semelhante, né? Foi essa conversa que nós tivemos. Com a diretoria, eu não tive nenhum tipo de conversa. O Evaristo Pisa não é maior que o ABC. Eu acho que o ABC é maior que todos, né? O clube, a instituição, a camisa, a torcida, e a gente tem que entender. Se for viável uma oxigenada de forma uma decisão da diretoria, a gente tem que acatar. Caso contrário, a gente tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo desde quando eu cheguei, trabalhando, como sempre trabalhei, isso nunca deixei de trabalhar, dando informações do que ia acontecer no jogo, como eu dei na coletiva, né? Dei na coletiva, falei, eles nunca foram para um jogo sem informação do adversário, sem conteúdo. Tudo que eu passo para vocês aqui, eu passo para eles não só em vídeo, mas também no campo. E agora também eles precisam entender as decisões, porque sempre a responsabilidade é aqui, né? E ali, né? Está na hora de, né, a gente também colocar situações que eles possam definir o jogo, né? Porque a gente perde jogo, né? Numa mexida, eu sempre falei isso, numa leitura errada, eu não ganho o jogo, entendeu? Eu perco o jogo, né? Quem ganha jogo são eles, e às vezes a gente precisa, nessa bola dos 40 segundos, o Jonathan fez um gol igualzinho no treino, que ele bateu com a direita, no apronto, na quinta-feira que vocês estavam no Frasqueirão. O Ítalo roubou, deu para ele e bateu com a direita, que ele trouxe para a esquerda. O que difere o treino do jogo, né? Mas estamos aí cientes do momento, e se for uma decisão da continuidade, vai ser buscar fazer mais uma
situação de recuperação fora de casa, como vem acontecendo, toda situação adversa em casa, a gente deu uma resposta fora, muito positiva. O que me deixa perplexo é quando a gente precisa confirmar, acontece situações como essa. Ganhamos do Brusque, agora Anápolis, 2-0, entrega. Aí a gente tem a situação do Náutico, 1 a mais, deixa passar. Hoje, a gente tinha a situação clara aqui para fazer, depois de um jogo forte contra a Ponte, e falta, né? Então, é o que eu vou sempre estar agora, pós-jogo, junto com a comissão, tentando entender e detectar o que tem que ser feito. Boa noite, professor. Boa noite. Depois do jogo contra o Náutico, o senhor disse que, né, aconteceu a conversa com a diretoria e naquele momento você passou para eles que ainda enxergava confiança para continuar o trabalho, né, e que ainda tinha o que extrair, né? Essa foi a palavra que o senhor explicou naquele momento. Eu queria saber se, após essa derrota aqui hoje, você ainda pensa dessa maneira, acredita que ainda dá para extrair alguma coisa do plantel com relação, né, ao seu trabalho, da comissão técnica. E uma outra situação é que o Alisson falou no final do jogo, que tem jogador fazendo corpo mole dentro da ABC. Ele disse que ninguém é besta e ele sabe quem são esses jogadores. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento disso e se isso é uma situação que vocês estão tratando também aí. Obrigado. Sobre a confiança, Rodrigo, é assim, não tem como você não ter confiança pelo que eles produzem fora. Acho que ninguém veio para esse jogo, depois de um jogo contra a Ponte, sem confiar, né? A gente, conseguiu contra o líder um grande jogo, merecimento de ganhar o jogo, elogios da imprensa aqui, lá em Campinas, que eu fiquei lá, todo mundo falando da nossa característica. Então você confia. Aí você tem um jogo como esse. Aí é essa reflexão. Desaprendeu de jogar? Né? O que acarretou? O porquê está sendo recorrente essa performance dentro de casa? Eu falei, eu sou muito positivo. Eu sempre vou pensar no que nós fizemos de bom. O que nós fizemos de bom me dá confiança. O que a gente deixou de imagem ruim me preocupa. Se eu revertir situações semelhantes em jogos fora, como o Brusque, como o Londrina, como a Ponte, eu tenho convicção que eu posso fazer um grande jogo lá contra o Confiança. Tenho essa convicção. O grupo está aí, está trabalhando, enfim. Agora, preocupante é o porquê acontece esse tipo de situação. Essa pergunta sobre o Alisson é uma pergunta até difícil eu responder, porque não foi uma colocação minha em relação à questão de corpo mole. Eu vejo um grupo trabalhador, eu sempre vi isso, sempre falei que eles trabalham, que eles são firmes, não teve problemas de disciplina, de baderna, de madrugada. O que é proposto em treino, eles devolvem, né, ali no dia a dia. Talvez o corpo mole seria, na minha, entre aspas, uma tomada de decisão de um peso, talvez não acertar algumas ações, por não ter uma experiência como ele, e aí a omissão do jogador no jogo, de se omitir e não errar, né? Eu vejo isso assim, talvez numa fala para interpretar essa colocação do Alisson. Talvez, sabe, aquele momento que eu prefiro não errar e omitir a estar participando, né, no jogo, mas não uma safadeza de alguém para querer algo contrário, assim. Eu acho que primeiro eles não têm nem
como eu vou falar assim, personalidade para tomar algum tipo de procedimento desse, por ser um time tão novo. Tá? Vão tirar o pé, vão baixar a guarda para ter mudança do comando, sabe? Tipo, então, entender bem, entender, eu acho que talvez é mais assim, essa indignação do Alisson é isso, às vezes essa coragem de momentos que é necessário o jogador aparecer e se colocar como se coloca no treino. Acho que aí eu vou entender, porque no treino são treinos acirrados, disputados, tal, e às vezes cai para o jogo e não tem o mesmo parâmetro, né, na transferência do treino para o jogo. Talvez seja isso. Boa noite, Evaristo. Eu queria falar sobre essa pausa que teve, foram 14 dias de treinamento, teve a pausa, né, das folgas ali que você ressaltou que eram necessárias. E se na primeira pausa contra a Ponte houve um desempenho melhor, que a gente pode apontar, hoje não pode se verificar isso, muito pelo contrário. Foram 14 escanteios, né, e 22 bolas alçadas dentro da área, contabilizando com as bolas paradas ali de lateral, né? Então, é um repertório muito curto para esse tempo de treinamento. Eu queria saber se você concorda com isso e o que você tem a dizer. E também queria falar sobre a sequência, né? Porque muito se falou que o ABC enfrentou clubes da parte de cima da tabela e que agora começa, teoricamente, uma parte mais fácil da competição. Mas são confrontos diretos também pela parte de baixo da tabela. Como é que você faz essa análise também? Obrigado. Eu acho que nós trabalhamos normal, o mesmo conteúdo que nós trabalhamos na parada pós-náutico, a gente só inverteu, né? Pós-náutico a gente já voltou na segunda-feira, trabalhamos até sexta, demos sábado e domingo. Após a Ponte Preta a gente inverteu, a gente deu segunda e terça e voltamos na quarta. E a distribuição dos conteúdos atenderam o período necessário de treinos, né? E em cima desses treinos foram passadas as informações né? O adversário que tem um jogo aéreo forte, vamos trabalhar defensivamente. Ofensivamente, vamos trabalhar bem. Aqui, a bola parada. 14 escanteios é um número alto para nós. O que acarretou busca, talvez as bolas interceptadas, que a gente tomou decisão errada, né? O escanteio, ou você chuta, desenha alguém, ou você cruza, o cara corta para escanteio. Então, a linha de 5 baixa deles, a gente tentava entrar, não conseguia, ou finalizava e gerava escanteio, ou batia ao cruzamento, os caras interceptavam para fora. Talvez uma eficiência maior na nossa bola parada poderia trazer o benefício do gol. Ontem, na sexta-feira, acho que o treino foi só bola parada. Praticamente, a quinta eu fiz 20 minutos, 25 de um apronto, tirei o G1 até para eles tirar um pouco a carga. Na sexta, acho que eu fiz no mínimo ali, entre bolas ofensivas e defensivas, mais de 80 bolas repetidas. Escanteio, escanteio de um lado, escanteio do outro, falta lateral do lado, falta do outro e tal. Aí eu entro na questão do quem vai executar a eficiência, né, da batida. Então, uma bola boa, uma bola com capricho, uma bola que a gente possa atacá-la, né? Então, a parte também individual é muito importante nesse momento, né? De acertar bem o peso na bola. No início do jogo a gente teve 2, com o Carlos Eduardo, que ele já nos deu benefício, 2 gols de falta, né? E um dos gols contra o Ituano do Bispo, ele bateu e o goleiro soltou. As 2 primeiras que ele bateu foi na barreira. Estava 0-0 o jogo. Cobrei ele ali do lado do campo. Melhora o pé, acerta o ponto, não desperdiça, sabe? Tipo, só que o jogador ele tem que ter também essa autonomia, tá? Dessa eficiência nessas
situações que definem jogo. Sobre tabela, confronto direto, expliquei antes para eles a busca dos 13 pontos. Atingimos 13. A gente segura um adversário que é o terceiro com 16. Ficamos perto do G8, talvez em 10º, 11º. Um revés nos traz para baixo. Aí talvez desmembrar a competição, a briga ela começa a ser para baixo ao invés de para cima. Apesar que se você sequenciar vitórias, como o Guarani fez até então, estava com 4 pontos, aí vem de 12 pontos, eles fizeram 10, eles entraram no G8. Essa sequência é importante. Mas aí começa esses duelos da parte de baixo da tabela. Confrontos diretos, que nem um jogo de 6 pontos, contra Confiança, fora de casa, que um revés lá, o adversário nos passa, e aí acarreta a nossa entrada na zona de rebaixamento. Eu já vivi momentos de briga pelo acesso, né, em 3 momentos, 2 com o Botafogo e 1 com o Manaus, né, que eu disputei os quadrangulares finais. E o mata-mata em 18, o quadrangular de 21 e o quadrangular o ano passado. E em 2020, eu fui solicitado para os 5 últimos jogos para salvar o Botafogo dessa zona de risco. E a gente conseguiu com esse. Então, eu estou acostumado a conviver com esse tipo de situação. Só que é entender, né, que agora cada jogo é decisivo, tanto para lá como para baixo. A escolha, a gente tinha um jogo hoje para pensar bem para cá, para cima. E agora o revés, eles nos dão essa responsabilidade também de fugir lá de baixo, né, pela proximidade da zona do rebaixamento. Isa, boa noite. Boa noite. Queria que o senhor falasse sobre a permanência do Otávio no time titular. Ele já tinha errado feio no duelo contra o Anápolis, inclusive foi muito vaiado naquele duelo, mas o senhor permanece com ele no time titular e o Whindersson no banco de reservas. Por que a permanência do Otávio no time titular? Ele que errou no segundo gol de hoje e foi substituído ainda no intervalo. E queria também que o senhor falasse sobre a partida do Anderson, ele que entrou na segunda etapa. A permanência do Otávio foi que ali foi uma infelicidade dele num gol contra. Foi interceptar uma bola, Arena das Dunas, pegou, estava orvalhado assim, o campo molhado, ele foi rebater, gerou o gol contra. A gente está 5 jogos sem perder antes desse, né? O equilíbrio defensivo ali, não vi, a não ser esse fato isolado do Otávio do gol contra o Anápolis, algo que atrapalhasse o desenvolvimento do setor. Até se a gente ganha o jogo em Londrina com um gol dele, que foi anulado injustamente, a gente estaria com mais 2 pontos. Então eu pesei isso na balança, sabe? A linha de 4, às vezes a gente mexe menos do que a linha da frente, e eu achei que a sequência dele era natural. E o erro dele hoje, a saída dele não foi para puni-lo, entendeu? Foi para preservá-lo, né? Diante que eu precisava fazer o resultado, eu tinha o Ian que fazia aquela função de zagueiro, eu pensei em deixar mais ofensivo, e talvez as vaias direcionadas para ele ia expor muito ele, e talvez acabasse gerando um desequilíbrio maior da equipe. E mesmo ele sendo vaiado, ele mostrou personalidade pós o erro em muitos lances. É um menino que ele tem personalidade, sabe? E só por isso, o Whindersson vinha vindo de lesões, a equipe vinha sem perder, e eu mantive a formação, e aí diante do erro existe a exposição, né? Então, os outros jogos que ele não errou, não houve vaia. O que ele errou, houve. E eu falei na palestra sobre isso. Hoje é jogo para que a gente jogue 100% concentrado, sem erro. Zagueiro, não inventa. Eles vão vir dessa forma, eles vão rebater e que a gente tenha o mesmo procedimento. E numa confiança, por ele ser um zagueiro até com uma técnica boa, ele tentou o domínio, tomou a decisão errada
e ficou exposto a toda essa situação, né, do jogo. A outra é sobre o Henderson. O Henderson, ele vem num processo que não houve cirurgia de recuperação, que já está liberado, mas o Anderson ele vem em momentos gradativos. Eu já falei isso antes em algumas entrevistas coletivas, ou antes do jogo ou pós-jogo. Mas relatos durante os treinos, sempre existe o incômodo. Quando ele bate na bola, quando ele às vezes faz um movimento mais de mudança de direção, e ele às vezes ele manca até aquecer, ele participa do treino e falseia assim, a partir do momento que ele está aquecido, a dor diminui. E isso nos preocupava, né? E aí essa semana ele conseguiu fazer completa, ele entrou metade do jogo, que me deu confiança de colocá-lo no jogo, e hoje ele suportou bem o jogo. Eu achei que o segundo tempo ali é diferente do que vinha acontecendo em semanas anteriores, né? Hoje eu não vi, assim, né, nos movimentos dele, nenhum lampejo assim, que ele dava em semanas anteriores em relação a essa lesão dele. Evaristo, boa noite. Você terá 2 partidas fora de casa nessa sequência, Confiança e também Tombense. Quero saber o que esperar da equipe do ABC, que geralmente desempenha bem longe dos seus domínios. É esperar isso, né? É que ele consiga absorver esse impacto, né? Desse resultado, que não foi fácil, 3-0 dentro de casa, e dê a resposta como ele deu em outras ocasiões. É uma equipe que joga fora de casa, né? Está invicta fora de casa, e então talvez até uma situação que, se você for mostrar como positivo, né, a gente tem como as ações dos nossos jogos fora de casa. Então, se ainda pôr como exemplo, até esse momento, se a gente tiver essa força dentro de casa que a gente está agora, nossa colocação é muito melhor. Eu acho que é confortável você diante dos seus domínios, no lugar que você convive, que você tem um apoio. A gente conseguindo trazer isso para as atuações. Então, diante das como você tem que mostrar isso para eles. Toda vez que teve um problema na universidade, a gente foi forte. Agora a gente vai ter que ser 2 vezes, não uma, né? Um confronto direto, depois numa logística difícil contra o Tombense e um outro confronto direto. São 2 jogos extremamente difíceis. O que conforta é referências que nós tivemos em momentos semelhantes, né? Que foi, já citei, né? Brusque, Londrina, Ponte Preta, Botafogo e São Bernardo. Evaristo, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se você acha desproporcional a cobrança ao seu trabalho em relação aos torcedores que hoje já pediram a sua demissão, como estava 2-0 o jogo, em relação a alguns erros individuais de jogadores. Hoje, 2 falharam, o Ian Carlos, o Matheus Martins, como você bem citou, que comprometeram o placar do jogo. Você ficou muito atrás e não conseguiu reverter a situação. Queria saber como é que você avalia isso, e também sobre as novas paradas que você falou, que os jogadores nos treinos conseguem ter um melhor aproveitamento, que não conseguiram ter hoje. E também, se só o Carlos Eduardo é o cara que cobra essas bolas para o ABC. Obrigado. Eu acho que, sobre cobrança, o treinador sempre é a vitrine, né? Não vê o resultado, um 3-0 dentro de casa, no dia do aniversário do clube, no momento importante da competição, é proporcional. Eles têm o direito de vaiar, de xingar, de cobrar, de pedir mudança. Aí eu vou falar mais uma vez, talvez eu como torcedor, no lugar deles, na emoção,
eu agiria da mesma forma. Agora tem um trabalho, tem o dia a dia, aí quem tem que analisar é a diretoria, né? O que a gente faz, o que a gente produz, o que a gente trabalha ao longo da semana, e aí entender. É importante quando o presidente, quando o executivo e alguns membros da diretoria participam da palestra. Tem treinador que não gosta, que é privacidade. Eu adoro, porque ele vê o que é passado e o que é pedido. E aí é uma defesa minha. A partir do momento que acontecem os erros, ele vai analisar, mas o Pisa falou, o Pisa cobrou, o Pisa mostrou, né? Aí eu fico amparado de uma defesa, certo? Quando eu fecho a sala, ninguém sabe o que eu falo. Quando eu venho aqui na coletiva e não claro, vocês vão interpretar de forma. Se eu venho aqui e faço uma outra leitura do jogo, vocês vão falar que eu sou um charlatão. Eu sempre falo a verdade. Tanto quando a gente tem uma boa performance, como tem um momento como esse, né? Então, aí é uma análise do torcedor na emoção e na razão, de sair daqui triste, tira o treinador e pronto. As vaias no Pisa e faz parte do processo. Porque em momentos bons eles vão estar aplaudindo, faz parte. Eu fiz, no ano passado, 41 pontos na primeira fase, no Botafogo da Paraíba, me colocaram como, tem um busto do Tamandaré lá em João Pessoa. Puseram eu com a cabeça do busto lá, da estátua. Melhor campanha da história, 41 pontos corridos. Quando eu não subi no quadrangular, eles enforcaram a estátua. Então, faz parte, a gente tem que conviver com esse tipo de situação. Agora, quem tem a razão é quem é responsável. Presidente, diretoria, o Agnello, de ver o desenvolvimento do dia a dia e ver o que é viável e o que não é. Não, o caminho é esse, eles estão trabalhando, estão mostrando, estão extraindo, estão buscando. A resposta não está sendo dos atletas. O que a gente vai fazer, Pisa? Vai trazer na janela, não vai trazer, vai reorganizar, vai tirar, ou vão tirar o Pisa, que é o melhor caminho. Então é aguardar o posicionamento, tá? E se for para continuar trabalhando forte, como eu sempre fiz, cabeça erguida, triste, mas amanhã, se eu estiver aqui à tarde, eu vou estar do mesmo jeito, né? Forte, confiante de fazer mais um jogo fora de casa contra Confiança, como foi em outras situações. Sobre o Carlos Eduardo. Sobre o Carlos Eduardo, trabalha ali na lista lá, tá? Faltas laterais, Carlos Eduardo e Manuel, e Jonathan Carlos. Frontais, a mesma situação, né? Eles têm a escolha melhor, a defesa estava marcando muito baixo ali, a bola fechada, eles estavam numa zona, né, mista ali com os bloqueios. Aí eles optaram na conversa entre eles que era melhor atacar a bola aberta. Aí eles invertem, em vez de bater a bola fechada, daí tem a bola aberta. Assim também com as faltas laterais. Então, são determinações ali que está na lousa, está exposta lá no quadro, né, e eles seguem esse protocolo. Boa noite, professor. Boa noite. O ABC está há mais de 100 dias sem vencer dentro de casa. E apesar dos resultados fora, mas é aqui no Frasqueirão que a equipe tem o contato mais próximo com o torcedor. E esse torcedor já está se mostrando insatisfeito, né? Isso se reflete tanto no número de público no estádio, como também na torcida indo embora hoje aos 30 minutos de partida insatisfeita, num dia em que era esperado uma festa. O que é que você tem a dizer para esse torcedor que foi embora antes mesmo do jogo terminar? Que eu estou chateado igual eles, triste também pela circunstância. Eu sou o maior responsável, né? Que eu sou o comandante, eu escalo, eu mexo, eu dou o trabalho diário, eu escalo, né? E eu frustro, né? Porque quando não vem o resultado, é frustrante, né? E ninguém gosta, né? Num momento como você citou, né? De aniversário, você espera sempre o melhor, né? O melhor presente,
o melhor bolo, né? Os melhores amigos, o abraço. E o que a gente tinha que dar para eles era a vitória, né? Era retribuir isso nesse momento, e não veio. E talvez a insatisfação é com o comandante, né? Sempre é o comando. Então, é minha responsabilidade, né? Não ter conseguido trazer esse resultado pro ABC no dia de hoje e para os nossos torcedores nessa data especial que é o aniversário do clube. Ok, Marcos, está aí então a palavra do técnico Evaristo Pisa, depois do 3-0 sofrido para o Ipiranga aqui.